Lote número 17, uma menina, 8 anos. A voz do leiloeiro cortava o ar gelado daquela tarde de inverno. O salão estava cheio, gente de todo tipo. Fazendeiros com chapéus largos, comerciantes de terno amassado, mulheres com lenços na cabeça e olhares cansados. Todos ali buscavam mão de obra barata. Crianças órfãs eram leiloadas como mercadoria. E ninguém piscava. Era assim desde sempre naquela cidadezinha esquecida do interior. No centro do palco improvisado, uma menina pequena tremia. Seus olhos castanhos estavam inchados de tanto chorar. O vestido surrado, remendado em vários pontos, mal a cobria. Os pés descalços, sujos de terra, se mexiam nervosos sobre a madeira fria. Ela apertava as próprias mãos com força, como se isso pudesse fazê-la desaparecer. Quem dá lance? Ela é forte, trabalha bem. Silêncio. Vamos lá, gente. Quem leva? Mais silêncio. A menina olhou para a plateia. Dezenas de rostos indiferentes a encaravam. Alguns até viravam o rosto. Outros cochichavam entre si, rindo baixinho. Ela sentiu o peito apertar. As lágrimas voltaram a descer, quentes, ardendo nas bochechas geladas. Ninguém me quer, ela sussurrou, a voz quebrada. O leiloeiro bateu o martelo na mesa, impaciente. Última chance. Alguém? Nada. Então passa para o próximo lote. Essa aqui volta pro abrigo. A menina engoliu seco. Voltar pro abrigo significava mais um mês de fome, de frio, de espera. Significava ver outras crianças sendo escolhidas enquanto ela ficava para trás. Sempre para trás. Ela começou a descer do palco, os ombros curvados, a cabeça baixa. Cada degrau parecia pesar uma tonelada. As pernas tremiam tanto que ela quase tropeçou. Ninguém se levantou para ajudar, ninguém ligou. Espera. A voz veio do fundo do salão. Grave, firme. Todos viraram a cabeça. Um homem alto se levantou devagar. Ele vestia roupas simples, mas limpas. Botas de couro, chapéu de abas largas cobrindo parte do rosto. Ele caminhou até a frente, os passos ecoando no silêncio repentino. A menina parou no meio da escada sem entender. Quanto? O homem perguntou, olhando direto para o leiloeiro. 50 réis. Eu pago 100. Um burburinho começou na plateia. 100 réis? Por uma menina franzina que ninguém queria? O leiloeiro arregalou os olhos. 100? O senhor tem certeza? Tenho. O homem tirou do bolso uma pequena bolsa de couro e contou as moedas na mesa. Uma a uma. O som metálico parecia alto demais naquele ambiente. A menina observava tudo, ainda parada na escada, o coração disparado. Será que ele ia ser cruel? Será que ia fazer ela trabalhar até cair? O leiloeiro pegou o dinheiro e bateu o martelo. Vendida! O homem subiu no palco e se agachou na frente da menina. Ela recuou um passo assustada. Calma, ele disse, a voz suave agora. Não vou te machucar. Todo mundo diz isso, ela respondeu, a voz trêmula. Ele sorriu de leve. Um sorriso cansado, mas sincero. Como você se chama? Clarice. Clarice, bonito nome. Ele estendeu a mão. Eu sou Teodoro. Vou te levar para minha fazenda. Você vai ter comida, cama limpa e roupa quente. E não vai precisar fazer nada que não consiga. Ela olhou para a mão dele. Grande, cheia de calos, mas aberta. Esperando, não forçando. Devagar, Clarice colocou sua mãozinha na dele. Mas antes de prosseguirmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Teodoro a ajudou a descer do palco. A menina olhou para trás uma última vez. O abrigo, o leiloeiro, as pessoas indiferentes. Tudo ficaria para trás agora. Ela não sabia se devia ter esperança ou medo. Talvez os dois. Do lado de fora, uma carroça esperava. Simples, puxada por 2 cavalos marrons. Teodoro ajudou Clarice a subir e cobriu seus ombros com um cobertor grosso. Está com frio? Ela assentiu. Logo vai passar. A carroça começou a andar.
A cidade foi sumindo aos poucos, engolida pela estrada de terra. Clarice olhava a paisagem mudar. Campos abertos, árvores altas, o céu começando a escurecer. Ela nunca tinha saído da cidade. Tudo parecia enorme demais. "Por que você me escolheu?" ela perguntou de repente. Teodoro não respondeu de imediato. Ele olhava para frente, concentrado na estrada. "Porque eu sei como é", ele disse finalmente. "Sei como é ninguém querer você." Clarice franziu a testa. "Você já foi leiloado?" "Não, mas já fui rejeitado tantas vezes que aprendi a reconhecer esse olhar." Ele olhou para ela de lado. O olhar de quem só quer um lugar no mundo. As palavras dele entraram fundo no peito de Clarice. Ela sentiu algo estranho, algo que não sentia fazia muito tempo. Talvez fosse gratidão, ou talvez fosse só alívio. "E se eu não souber trabalhar direito?" "Você aprende, todo mundo aprende. E se eu fizer tudo errado?" "Aí você tenta de novo." Ela mordeu o lábio, ainda insegura. "Você parece bom demais para ser verdade." Teodoro deu uma risada baixa, sem humor. "Eu não sou perfeito, Clarice. Longe disso. Mas prometo uma coisa. Enquanto você estiver comigo, ninguém vai te machucar. Ninguém vai te abandonar. E ninguém vai dizer que você não vale nada." As lágrimas voltaram. Mas dessa vez, diferentes. Mais quentes. Mais leves. "Obrigada", ela sussurrou. "Não precisa agradecer ainda. Você nem conhece o lugar." A carroça seguiu pela estrada. A noite caiu de vez, trazendo consigo o silêncio do campo. Clarice encostou a cabeça no ombro de Teodoro, exausta. Pela primeira vez em anos, ela dormiu sem pesadelos. A fazenda apareceu quando o sol começava a raiar. Clarice acordou com o barulho dos passarinhos. Ela abriu os olhos devagar, ainda meio perdida. Por um segundo, achou que tudo tinha sido um sonho. Mas não, estava mesmo numa carroça. E o homem ao lado ainda segurava as rédeas. "Chegamos", Teodoro anunciou. Clarice se sentou e olhou ao redor. A fazenda era maior do que ela imaginava. Uma casa grande de madeira pintada de branco com varandas largas. Ao redor, plantações se estendiam até onde a vista alcançava. Tinha um celeiro vermelho, um curral com vacas, galinhas ciscando pelo terreiro. Tudo parecia vivo, movimentado. É tudo seu?" "É, herdei do meu pai, trabalho aqui desde criança." Teodoro desceu da carroça e estendeu os braços para ajudar Clarice. Ela pulou para o chão, mas tropeçou. Ele a segurou antes que caísse. "Devagar, você está cansada." Antes que pudessem entrar na casa, a porta se abriu com força. Uma mulher corpulenta, de avental xadrez e cabelos presos num coque apertado, apareceu na varanda. Ela tinha os braços cruzados e uma expressão dura no rosto. "Quem é essa?" A mulher perguntou, seca. "Bom dia para você também, Conceição." "Não me venha com gracinhas, Teodoro. Quem é a menina?" "Ela se chama Clarice. Vai ficar morando aqui." Conceição desceu os degraus devagar, os olhos fixos na menina. Clarice sentiu um frio na barriga. Aquela mulher não parecia nada feliz com a situação. "Morando? Você trouxe uma boca a mais para alimentar?" "Eu trouxe alguém que precisa de ajuda." "Ajuda?" Conceição soltou uma risada amarga. "Você mal consegue dar conta das contas daqui e quer bancar caridade?" "Não é caridade, é humanidade." Conceição bufou e virou as costas. "Faça o que quiser, mas não espere que eu fique de babá." Ela entrou na casa batendo a porta. Clarice olhou para Teodoro, preocupada. "Ela sempre é assim?" "Conceição é a governanta. Trabalha-se aqui faz anos. Tem um coração bom, mas esconde bem." "Não pareceu." Teodoro suspirou. "Ela perdeu o filho alguns anos atrás. Desde então ficou..." Clarice baixou os olhos. Ela conhecia dor, conhecia perda. Talvez por isso entendesse um pouco. Eles entraram na casa. O interior era simples, mas aconchegante. Móveis de madeira escura, cortinas de tecido grosso, um cheiro de café fresco no ar. Conceição estava na cozinha, batendo panelas com mais força que o necessário. "Conceição, onde posso arrumar um quarto para Clarice?"
No sótão. Tem uma cama velha lá. O sótão está cheio de tralha. Então limpe. Teodoro cerrou os dentes, mas não discutiu. Ele fez sinal para Clarice o seguir. Subiram uma escada de madeira que rangia a cada passo. O sótão era pequeno e empoeirado. Tinha caixas empilhadas, móveis quebrados, teias de aranha nos cantos. Mas também tinha uma janela grande que dava para o campo. Vou limpar isso hoje. Você pode dormir no quarto de hóspedes até lá. Não precisa. Eu posso ajudar. Teodoro olhou para ela surpreso. Você acabou de chegar. Eu sei, mas quero ajudar. Não quero ser um peso. Ele sorriu de leve. Você não é um peso, Clarice. Nunca diga isso. Eles passaram a manhã limpando o sótão. Teodoro carregava as caixas pesadas enquanto Clarice varria e tirava as teias. Conceição apareceu uma vez só, trazendo um copo de água, mas não disse nada. Apenas deixou na escada e foi embora. Na hora do almoço, os três se sentaram à mesa. O silêncio era pesado. Conceição servia a comida sem olhar para ninguém. Clarice comia devagar, com medo de fazer barulho. A comida está ótima, Conceição, Teodoro disse. Silêncio. Sério, obrigado. Conceição bufou. Não precisa me bajular. Não estou bajulando, estou sendo sincero. Ela finalmente olhou para ele. Você é muito bonzinho, Teodoro, e isso vai te quebrar um dia. Prefiro ser quebrado sendo bom do que inteiro sendo cruel. Conceição não respondeu, mas Clarice percebeu algo. Um brilho diferente nos olhos da mulher. Talvez respeito, ou talvez tristeza. Depois do almoço, Teodoro levou Clarice para conhecer a fazenda. Eles andaram pelos campos, viram as plantações de milho e feijão, passaram pelo curral. Clarice ficou encantada com os animais. Nunca tinha visto vacas de perto. Posso tocar? Pode. Ela estendeu a mão devagar e acariciou o focinho de uma vaca marrom. O animal mugiu baixinho. Clarice deu risada, uma risada de verdade. Ela gostou de você, Teodoro disse. Como você sabe? Animais sentem quando alguém é bom. Eles continuaram andando. Teodoro mostrava cada cantinho, explicava como tudo funcionava. Clarice prestava atenção em cada palavra. Ela queria aprender, queria ser útil. Você tem família? Ela perguntou de repente. Teodoro parou de andar. Não mais. O que aconteceu? Meus pais morreram quando eu era jovem e eu nunca casei. Por quê? Ele deu um sorriso triste. Acho que nunca encontrei a pessoa certa. Ou talvez eu seja difícil demais. Você não é difícil. Você é gentil. Gentil nem sempre é suficiente, Clarice. Ela não entendeu direito, mas não perguntou mais. Eles voltaram para casa no fim da tarde. O sótão estava limpo, a cama arrumada com lençóis frescos. Clarice subiu e se sentou na beirada. É perfeito, ela disse. Tem certeza? Posso arrumar algo melhor. Não, está perfeito. Teodoro assentiu e foi embora. Clarice ficou sozinha, olhando pela janela. O sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. Ela nunca tinha visto nada tão bonito. Você acha que Clarice finalmente encontrou um lar de verdade? As primeiras semanas foram tranquilas. Clarice acordava cedo, ajudava Teodoro nos afazeres da fazenda e aos poucos ia conquistando seu espaço. Ela aprendia rápido, sabia alimentar as galinhas, tirar água do poço, até ajudar na horta. Teodoro ficava impressionado com a dedicação dela, mas Conceição continuava distante. Não era cruel, mas também não era carinhosa. Tratava Clarice como tratava qualquer outra coisa na casa, com eficiência e frieza. Um dia, Teodoro precisou ir até a cidade resolver negócios. Ele saiu de manhã cedo, deixando Clarice e Conceição sozinhas na fazenda. Você pode ajudar na cozinha hoje, Conceição disse sem olhar para a menina. Sim, senhora. Clarice entrou na cozinha e começou a descascar batatas. Conceição preparava massa de pão, socando a massa com força no balcão. O silêncio entre elas era pesado, desconfortável. Você gosta dele, não é? Conceição perguntou de repente. Clarice levantou os olhos surpresa. Do senhor Teodoro?
Não finja que não sabe do que estou falando. Eu sou grata a ele. Ele me salvou. Salvou? Conceição soltou uma risada seca. Ele te comprou num leilão. Não é bem a mesma coisa. As palavras doeram. Clarice sentiu o peito apertar, mas não respondeu. Continuou descascando as batatas, as mãos tremendo levemente. Você acha que ele fez isso porque é bonzinho? Conceição continuou. Ele tem interesse, todos os homens têm. Não é verdade! Clarice explodiu, largando a faca na mesa. Ele não é assim! Conceição parou de socar a massa e olhou para a menina, os olhos frios. Você é muito ingênua, ainda vai aprender. Por que você é tão cruel? Cruel. Conceição deu um passo à frente. Cruel é o mundo lá fora, menina. Eu só estou te preparando. Ou talvez você esteja com inveja. O ar ficou gelado. Conceição arregalou os olhos, o rosto vermelho de raiva. Repete o que você disse. Clarice se arrependeu na hora, mas era tarde demais. As palavras já tinham saído. Eu não quis. Sai daqui. Conceição, Sai daqui. Clarice correu. Subiu as escadas, entrou no sótão e trancou a porta. Sentou no chão, abraçando os joelhos, tentando segurar as lágrimas. Por que ela tinha falado aquilo? Por que não conseguia ficar quieta? Horas depois, Teodoro voltou. Ele entrou na casa e encontrou Conceição sentada na cozinha, os olhos vermelhos. O que aconteceu? Nada. Conceição. Aquela menina é mal educada. Teodoro franziu a testa. O que ela fez? Me desrespeitou. Como? Conceição não respondeu. Apenas levantou e foi para o quarto dela, fechando a porta com força. Teodoro subiu até o sótão e bateu levemente. Clarice? Silêncio. Posso entrar? A porta se abriu devagar. Clarice estava com o rosto inchado de tanto chorar. O que houve? Eu estraguei tudo. Como assim? Eu falei coisas horríveis para Conceição. Ela vai me mandar embora agora. Eu sei que vai. Teodoro se agachou na frente dela. Ninguém vai te mandar embora. Mas eu fui ruim. Você foi humana. Às vezes a gente fala coisas sem pensar quando está machucado. Ela disse que você me comprou por interesse. Teodoro fechou os olhos, respirando fundo. Conceição está magoada com a vida, não com você. Mas e se ela tiver razão? E se você se arrepender de me trazer aqui? Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, olhando nos olhos. Eu nunca vou me arrepender, Clarice. Nunca. Você me entendeu? Ela assentiu, as lágrimas escorrendo. Agora desce. Vamos jantar juntos. Naquela noite, os três comeram em silêncio novamente. Mas dessa vez, algo tinha mudado. Conceição serviu a comida de Clarice com um pouco mais de cuidado. E quando a menina agradeceu, ela apenas acenou com a cabeça. Era um começo. O inverno chegou com força. As noites ficaram geladas e a fazenda precisava de mais lenha. Teodoro passava os dias cortando madeira no bosque próximo, enquanto Clarice cuidava da casa e dos animais. Conceição, aos poucos, começava a amolecer. Às vezes, até ensinava receitas para a menina, mas a vida nunca era fácil por muito tempo. Uma tarde, enquanto Clarice voltava do curral com um balde de leite, ela ouviu gritos. Vinha da estrada. Ela largou o balde e correu. Lá estava um menino, não muito mais velho que ela, caído no chão. 3 garotos maiores o cercavam, rindo e chutando. Devolve! O menino gritava, tentando proteger algo contra o peito. Ah, é? E o que você vai fazer, pobretão? Clarice sentiu o sangue ferver. Ela conhecia aquela sensação. Já tinha sido ela ali no chão. Parem com isso! Ela gritou, correndo até eles. Os garotos se viraram surpresos. E quem é você? Não importa. Deixem ele em paz. Ou o quê? Clarice não tinha resposta para isso. Ela era menor, mais fraca, mas não ia recuar. Ou eu chamo o senhor Teodoro. Os garotos se entreolharam. Todo mundo na região conhecia Teodoro. Ele era respeitado e ninguém queria problemas com ele. Tanto faz, um deles resmungou. Esse livro é uma porcaria mesmo. Eles jogaram um livro velho no chão e foram embora rindo.
Clarice ajudou o menino a se levantar. Você está bem? Ele assentiu, pegando o livro com cuidado. As páginas estavam amassadas, mas intactas. Obrigado. De nada. Como você se chama? Samuel. Eu sou Clarice. O que eles queriam com você? Samuel baixou os olhos. Eles sempre mexem comigo. Dizem que eu sou esquisito porque gosto de ler. Clarice olhou para o livro. Era de histórias antigas, com ilustrações desbotadas. Não tem nada de esquisito nisso. Samuel deu um sorriso tímido. Você acha? Acho. Eu também gosto de histórias. Só nunca aprendi a ler direito. Eu posso te ensinar. Clarice piscou surpresa. Sério? Claro, se você quiser. E assim começou uma amizade improvável. Samuel vinha à fazenda toda semana e os dois passavam horas sob uma árvore, ele ensinando letras e ela ouvindo histórias. Teodoro ficava feliz, vendo Clarice sorrir mais. Até Conceição começou a fazer biscoitos para os dois. Mas nem tudo era paz. Um dia, Teodoro voltou da cidade com o rosto fechado. Ele entrou na casa e se sentou na sala, a cabeça entre as mãos. O que foi? Conceição perguntou. O banco. Eles estão cobrando a dívida do empréstimo que meu pai fez. Se eu não pagar em 3 meses, perco a fazenda. O silêncio caiu pesado. Clarice estava escondida na escada, ouvindo tudo. Quanto você precisa? Conceição perguntou. 2.000 libras. 2.000? Eu sei. É impossível. Conceição se sentou do lado dele. A gente dá um jeito. Como? Vendendo parte das terras? Ou, não vou vender. Isso aqui é tudo que me resta da minha família. Clarice sentiu o coração apertar. Teodoro estava em perigo por causa dela. Se ele não tivesse gasto dinheiro no leilão, talvez tivesse mais guardado. Talvez... Ela desceu a escada devagar. Eu vou embora. Os dois viraram para ela, surpresos. O quê? Teodoro perguntou. Você gastou dinheiro comigo. Se eu for embora, você pode usar esse dinheiro para pagar o banco. Clarice, não seja ridícula. Eu não quero ser um peso. Você já fez tanto por mim? Teodoro se levantou e caminhou até ela, se ajoelhando para ficar na altura dos olhos. Você não é um peso e não vai a lugar nenhum. A gente resolve isso juntos. Mas, sem mais, você faz parte dessa família agora. E família não abandona família. Clarice se jogou nos braços dele, chorando. Teodoro a abraçou forte, acariciando o cabelo dela. Conceição observava tudo da poltrona, os olhos marejados. Você também acha que família é quem a gente escolhe, não só quem divide o sangue? Os dias seguintes foram tensos. Teodoro trabalhava dobrado, tentando produzir mais para vender na cidade. Clarice ajudava em tudo que podia. Até Conceição reduziu os gastos da casa. Mas um dia algo mudou. Uma carruagem luxuosa parou em frente à fazenda. Dela desceu uma mulher elegante, vestida com roupas finas e um chapéu de penas. Atrás dela, 2 homens de terno carregavam malas. Teodoro estava no campo quando viu a carruagem. Ele largou a enxada e caminhou até a casa, desconfiado. Posso ajudar? A mulher se virou. Ela tinha olhos verdes penetrantes e um sorriso calculado. Teodoro, você não se lembra de mim? Ele franziu a testa. Desculpe, eu... Valentina, estudamos juntos quando éramos crianças. Algo clicou na memória dele. Valentina, a filha do dono das terras vizinhas. Ela tinha ido estudar na capital e nunca mais voltara. Valentina, você mudou muito. E você também. Ela olhou ao redor com desdém. Mas vejo que continua aqui nessa fazenda. O tom dela era condescendente. Teodoro não gostou. O que você quer? Direto ao ponto. Sempre gostei disso em você. Ela se aproximou. Soube que está com problemas financeiros. Ele enrijeceu. Quem te contou? Todo mundo na cidade sabe, e eu vim fazer uma proposta. Não estou interessado. Nem ouviu ainda. Não preciso. Valentina sorriu divertida. Sempre tão orgulhoso. Mas me escute, eu compro sua fazenda, pago o dobro do que vale. Você fica livre da dívida e ainda sobra dinheiro. Não está à venda.
Tudo está à venda, Teodoro. É só questão de preço. Clarice observava tudo da janela do sótão. Ela não confiava naquela mulher. Tinha algo errado nela. Eu disse que não, Teodoro repetiu, firme. Valentina suspirou. Você sempre foi teimoso, mas pense bem, é uma oferta generosa. Ela se aproximou mais, tocando o braço dele. E talvez a gente possa renegociar outras coisas também. Teodoro afastou o braço. Não estou interessado. Agora, se me dá licença, tenho trabalho. Ele virou as costas e voltou para o campo. Valentina ficou parada, o rosto vermelho de raiva. Ninguém a rejeitava. Ninguém. Você vai se arrepender, ela sussurrou. Mais tarde, Clarice desceu para jantar. Teodoro estava calado, mexendo a comida no prato sem comer. Quem era aquela mulher? Conceição perguntou. Valentina, uma antiga conhecida. O que ela queria? Comprar a fazenda. E você? Recusei. Conceição assentiu aliviada. Mas Clarice notou algo. O jeito que Valentina tinha olhado para Teodoro. Não era só negócio. Era possessivo. Naquela noite, Clarice não conseguiu dormir. Ela desceu para a cozinha tomar água e encontrou Teodoro sentado na varanda, olhando as estrelas. Não consegue dormir? Ele perguntou. Não. E você? Também não. Ela se sentou do lado dele. Ficaram em silêncio por um tempo. Você gostava dela? Clarice perguntou. De quem? Daquela mulher. Valentina. Teodoro deu um sorriso triste. Quando éramos crianças, eu achava que sim. Mas ela sempre quis mais do que eu podia dar. Mais como? Status, riqueza, coisas que eu nunca tive. Mas você tem coisa melhor. É? O quê? Um coração bom. Teodoro olhou para ela surpreso. Obrigado, Clarice. Eles ficaram ali, em silêncio confortável, até o sono chegar. Mas o que eles não sabiam é que Valentina não tinha desistido. E ela tinha um plano. Valentina voltou para a cidade, mas não sozinha. Ela foi direto para o escritório do banco. O gerente, um homem baixo e gordo de nome Otávio, a recebeu com sorrisos e reverências. Senhora Valentina, que prazer! Dispense as cortesias, Otávio. Vim falar sobre Teodoro Silva. Otávio se ajeitou na cadeira desconfortável. Ah, sim, o fazendeiro. Ele deve muito dinheiro. Eu sei, e quero comprar a dívida dele. Os olhos de Otávio brilharam. Comprar? Sim. Quanto ele deve? 2.000 libras mais os juros. Continuar 22, 21, eu pago 3.000. Agora. Otávio quase caiu da cadeira. 3.000. Mas com uma condição. Você me passa todos os documentos da fazenda e aperta o prazo. Quero que ele tenha no máximo 1 mês para pagar. Mas isso é negócio, Otávio, e você vai ganhar uma bela comissão. Ele hesitou por apenas um segundo. Depois sorriu. Temos um acordo. Valentina assinou os papéis, pagou o dinheiro e saiu com os documentos da fazenda. Ela tinha Teodoro exatamente onde queria. Enquanto isso, na fazenda, a vida seguia. Clarice e Samuel estudavam debaixo da árvore. Teodoro trabalhava nos campos. Conceição preparava as refeições. Tudo parecia normal, até que uma carta chegou. Teodoro a abriu na cozinha. O rosto dele foi ficando pálido conforme lia. O que foi? Conceição perguntou. O banco. Eles venderam minha dívida. E o novo credor quer o pagamento em 1 mês. 1 mês? Mas o prazo era 3. Não importa mais. A dívida mudou de mãos. Quem comprou? Teodoro leu o nome no papel e fechou os olhos. Valentina. Conceição arregalou os olhos. Aquela víbora. Clarice entrou na cozinha naquele momento e ouviu tudo. O que isso significa? Teodoro olhou para ela, os ombros pesados. Significa que, se eu não pagar em 1 mês, ela fica com a fazenda. Mas não tem como conseguir tanto dinheiro em tão pouco tempo. Eu sei, o silêncio caiu, pesado como chumbo. A gente vende tudo, Conceição disse. Os animais, as plantações, tudo. Não vai dar, não é suficiente. Então o quê? Teodoro não respondeu. Ele simplesmente se levantou e saiu.
os ombros curvados. Clarice sentiu as lágrimas subirem. Aquilo era culpa dela. Se Teodoro não tivesse gasto dinheiro com ela, talvez... Para de pensar nisso, Conceição disse, como se lesse a mente dela. Mas, não, essa situação não é culpa sua, é daquela mulher ambiciosa. Mas eu preciso ajudar. E a gente vai encontrar um jeito, juntas. Naquela noite, Clarice teve uma ideia. Ela pegou o pouco dinheiro que tinha juntado, fazendo pequenos trabalhos na cidade, e foi até Samuel. Preciso da sua ajuda. O que aconteceu? Ela contou tudo. Samuel ouviu em silêncio, os olhos arregalados. Essa mulher é má. Eu sei. Mas a gente precisa fazer algo. Mas o quê? A gente Clarice é criança. pensou. Tinha que haver um jeito. Tinha que haver. Você disse que seu pai trabalha no escritório de advocacia, né? Sim. Será que ele pode revisar os documentos da dívida? Ver se tem algo errado? Samuel pensou. Posso perguntar, mas meu pai é muito ocupado. Por favor, é importante. Samuel assentiu. Eu vou tentar. E talvez, só talvez, houvesse uma brecha, uma esperança. Mas o tempo estava passando, e Valentina se aproximava. O mês passou rápido demais. Teodoro tentou de tudo. Vendeu parte da colheita adiantada, pediu empréstimos aos vizinhos, mas não foi suficiente. Ele conseguiu juntar apenas metade do valor. No último dia do prazo, Valentina apareceu. Dessa vez, ela trouxe um oficial de justiça e 2 capangas. Teodoro, ela chamou, descendo da carruagem com um sorriso vitorioso. Ele saiu da casa, o rosto cansado. Valentina, vim cobrar minha dívida. Eu sei, mas não tenho o valor todo. Que pena. Ela fingiu tristeza. Sabe o que isso significa, né? Sim. A fazenda agora é minha. Conceição saiu da casa furiosa. Você não tem vergonha? Fazer isso com um homem honesto. Negócios são negócios, querida. Valentina virou para os capangas. Comecem a retirar as coisas. Quero essa gente fora daqui até o anoitecer. Espera! Clarice gritou, descendo correndo do sótão. Você não pode fazer isso. Valentina olhou para a menina como se fosse um inseto. E quem é você para me dizer o que eu posso ou não fazer? Eu. Exatamente. Você não é nada, assim como ele. Ela apontou para Teodoro. Só mais um fazendeiro fracassado. Teodoro deu um passo à frente, os punhos cerrados. Cuidado com o que fala. Ou o quê? Você vai me bater? Valentina riu. Vá em frente. Dá uma desculpa pro oficial aqui te prender. Teodoro respirou fundo, controlando a raiva. Eu só preciso de mais tempo. Tempo acabou. Valentina fez sinal para os capangas. Tirem eles daqui! Os homens avançaram. Conceição segurou uma vassoura como arma. Clarice se colocou na frente de Teodoro. Não encostem nele! Clarice, sai da frente! Teodoro disse a voz baixa. Não! Clarice, eu disse que não. O grito dela ecoou. Todos pararam, surpresos. A menina tinha lágrimas nos olhos, mas o olhar era firme. Esse homem me salvou. Ele me deu um lar. E eu não vou deixar você destruir isso. Valentina revirou os olhos. Que comovente. Mas não muda nada. Foi quando Samuel chegou correndo, quase tropeçando nos próprios pés. Espera! Todos se viraram para ele. Quem é você? Valentina perguntou irritada. Samuel. E eu tenho algo que você precisa ver. Ele estendeu um papel para o oficial de justiça. O homem pegou, leu e arregalou os olhos. O que é isso? Valentina exigiu. Um parecer jurídico, Samuel explicou ofegante. Meu pai revisou os documentos da dívida. A transferência de credor foi feita de forma irregular. O banco não podia vender a dívida sem o consentimento do devedor. Valentina ficou pálida. Isso é mentira. Não é, o oficial disse. Ele está certo. Essa transferência é ilegal. Mas eu paguei pela dívida. Mas não tem direito legal sobre ela. A dívida continua com o banco original, com o prazo original. Valentina tremeu de raiva. Isso não vai ficar assim. Ela entrou na carruagem e partiu, levantando poeira.
Os capangas a seguiram confusos. Teodoro ficou parado, sem acreditar. Conceição soltou a vassoura. Clarice e Samuel se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você salvou a gente, Teodoro disse, olhando para o menino. Samuel corou. Eu só pedi para o meu pai verificar. Ele que encontrou o erro. Ainda assim, obrigado. Teodoro puxou os dois, Clarice e Samuel, num abraço apertado. Conceição se juntou, chorando de alívio. Eles tinham mais 2 meses agora, 2 meses para salvar a fazenda de verdade. E dessa vez eles iam conseguir, juntos. Com o prazo restaurado, Teodoro tinha um novo fôlego. Mas ainda precisava do dinheiro. Ele passou os dias seguintes fazendo contas, planejando, pensando. Clarice e Conceição ajudavam como podiam, vendendo ovos, queijo, o que fosse possível. Samuel se tornou presença constante na fazenda. Ele e Clarice passavam as tardes estudando e ajudando nos afazeres. O garoto tinha se apegado àquela família improvisada. Uma tarde, enquanto organizavam o celeiro, Clarice encontrou uma caixa velha, escondida atrás de uns sacos de grãos. O que é isso? Samuel se aproximou. Não sei. Vamos abrir? Clarice olhou ao redor, incerta, mas a curiosidade venceu. Ela abriu a caixa devagar. Dentro tinha papéis velhos, fotografias amareladas e um envelope lacrado. O que tem aí? Samuel perguntou. Clarice pegou o envelope. Ele estava endereçado a Teodoro, mas nunca tinha sido aberto. É para o senhor Teodoro. Então não devíamos mexer. Eu sei, mas e se for importante? Ela olhou para o envelope contra a luz. Conseguia ver algo dentro. Parecia dinheiro. Naquele momento, Teodoro entrou no celeiro. O que vocês estão fazendo? Clarice quase deixou o envelope cair. Nós encontramos essa caixa. Teodoro se aproximou e olhou. O rosto dele mudou. Ficou pálido. Onde você achou isso? Ali atrás. Desculpa, eu não queria bisbilhotar. Teodoro pegou a caixa com cuidado, como se fosse algo frágil. Ele se sentou num banco e abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro tinha dinheiro, muito dinheiro, e uma carta. Ele leu em silêncio, as lágrimas começando a descer. O que diz? Clarice perguntou baixinho. Teodoro respirou fundo. É do meu pai. Ele escreveu isso antes de morrer. A voz dele falhou. Ele juntou esse dinheiro para mim, para eu usar se precisasse, e deixou essa carta dizendo que confiava em mim para cuidar da terra. Clarice sentiu o coração apertar. Quanto tem? Teodoro contou as notas. Os olhos dele se arregalaram. 1.500 libras. É suficiente? Com o que eu já juntei? Sim, é suficiente para pagar o banco. Clarice e Samuel gritaram de alegria se abraçando. Conceição, que tinha ouvido o barulho, apareceu na porta. O que está acontecendo? Nós conseguimos! Clarice gritou. Temos o dinheiro! Conceição entrou, viu Teodoro chorando com a carta na mão e entendeu tudo. Ela se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Seu pai seria orgulhoso. Eu falhei com ele. A fazenda quase se perdeu, mas não se perdeu por causa da sua bondade, por causa dessa menina. Conceição olhou para Clarice. Por causa da família que você construiu. Teodoro olhou para Clarice, para o Samuel, para Conceição. Eles eram sua família agora. Improvável, estranha, mas verdadeira. Vamos ao banco amanhã, ele disse, limpando as lágrimas. E acabamos com isso de uma vez. Naquela noite, eles fizeram uma festa pequena. Conceição preparou a melhor comida que podia. Clarice e Samuel riram, contaram histórias. Teodoro sorriu pela primeira vez em semanas. Mas no meio da celebração, um pensamento passou pela cabeça de Clarice. E Valentina? Ela não ia simplesmente desistir. Mulheres como ela nunca desistiam. E Clarice estava certa, porque naquele exato momento, Valentina estava em seu escritório, planejando seu próximo movimento. Se não podia ter a fazenda pela dívida, teria de outra forma. E ela sabia exatamente onde atacar, na menina. Na manhã seguinte, Teodoro foi ao banco com todo o dinheiro.
Pagou a dívida inteira, pegou os documentos quitados e voltou para a fazenda aliviado. Finalmente, a terra estava salva. Mas quando ele chegou, a casa estava vazia. Conceição estava na cozinha pálida. Onde está a Clarice? Ela saiu com Samuel de manhã, foram até a cidade. Sozinhos? Ela disse que ia só até a praça. Eu deixei. Teodoro sentiu um aperto no peito. Algo estava errado. Na cidade, Clarice e Samuel caminhavam pela praça quando uma carruagem parou ao lado deles. Valentina desceu, acompanhada de 2 homens. Olá, criançada. Clarice se colocou na frente de Samuel. O que você quer? Conversar. Só isso. A gente não quer conversar com você. Valentina deu um sorriso frio. Mas eu insisto. Os 2 homens avançaram. Samuel gritou, mas foi tarde. Eles agarraram Clarice e a puxaram para dentro da carruagem. Clarice! Samuel gritou, tentando segurar ela. Um dos homens o empurrou para o chão. A carruagem partiu em alta velocidade. Samuel se levantou, chorando, e correu de volta para a fazenda. Ele chegou ofegante, gritando: Senhor Teodoro! Levaram a Clarice! Teodoro largou tudo e correu até ele. O quê? Aquela mulher, Valentina, ela pegou a Clarice e levou. Conceição saiu da casa. Meu Deus! Teodoro não perdeu tempo. Ele selou o cavalo mais rápido, montou e partiu em disparada. Conceição e Samuel ficaram desesperados. Teodoro conhecia Valentina. Sabia onde ela morava. Uma mansão enorme nos arredores da cidade. Ele cavalgou como nunca, o coração disparado. Chegou à mansão e invadiu pelos portões, ignorando os gritos dos guardas. Desceu do cavalo e arrombou a porta da frente. Valentina! Ela apareceu no topo da escada, calma. Teodoro, que surpresa! Onde está ela? A menina está aqui, segura. Se você encostar um dedo nela, calma. Valentina desceu a escada devagar. Eu não vou machucá-la. Só quero fazer um acordo. Acordo? Sim, você casa comigo e eu devolvo a menina. Teodoro arregalou os olhos. Você está louca? Louca? Não, determinada. Ela se aproximou. Eu sempre te quis, Teodoro, desde criança. E agora posso ter você. Você sequestrou uma criança. Eu fiz o que era preciso. Teodoro fechou os punhos. Eu nunca vou casar com você. Valentina suspirou. Então, a menina fica aqui. Para sempre. Você não pode. Posso sim? Quem vai me impedir? Foi quando a porta se abriu novamente. O pai de Samuel entrou, acompanhado do delegado e de mais 3 oficiais. Eu vou, o advogado disse. Valentina ficou pálida. Como? Samuel nos contou tudo, o delegado explicou. Sequestro é crime grave, senhora. Isso é ridículo, Onde está a menina? O delegado exigiu. Valentina sabia que tinha perdido. Ela fez sinal para um dos capangas que trouxe Clarice. A menina correu e se jogou nos braços de Teodoro. Bem? Ele perguntou desesperado. Estou agora. O delegado prendeu Valentina. Ela gritava, esperneava, mas não adiantava. Você vai se arrepender, Teodoro. Já me arrependi de ter conhecido você. Valentina foi levada. A mansão ficou vazia. Teodoro segurou Clarice com força, como se nunca mais fosse soltar. Nunca mais. Nunca mais vou deixar nada te machucar. Eu sei, ela sussurrou. Eles voltaram para a fazenda juntos. Conceição e Samuel os esperavam. Quando viram os 2 chegando sãos e salvos, correram para abraçá-los. A tempestade tinha passado. Finalmente. Os meses seguintes foram de paz. Valentina foi julgada e condenada. A fazenda estava salva. E Clarice, pela primeira vez na vida, sentia que tinha um lar de verdade. Conceição tinha mudado completamente. Ela agora sorria, brincava com Clarice, ensinava receitas antigas. As 2 tinham se tornado inseparáveis. Era como se Conceição tivesse encontrado novamente o filho que perdeu. Samuel continuava visitando, e ele e Clarice passavam horas estudando debaixo da árvore. Eles tinham se tornado melhores amigos. E Teodoro finalmente sorria de novo.
Uma noite, ele chamou Clarice para sentar na varanda. Tem uma coisa que eu quero te perguntar. O quê? Ele respirou fundo. Eu nunca tive filhos, nunca casei. Mas agora, olhando para você, eu vejo uma filha. Clarice sentiu as lágrimas subirem. Você quer me adotar? Se você deixar. Ela não conseguiu responder com palavras. Apenas se jogou nos braços dele, chorando e rindo ao mesmo tempo. Teodoro a abraçou forte, sentindo o coração transbordar. Obrigada, ela sussurrou, por me escolher naquele dia, por não desistir de mim. Eu que agradeço, Clarice. Você me deu algo que eu nunca tive, uma família de verdade. Eles ficaram ali, abraçados, olhando as estrelas. Conceição apareceu na porta, viu a cena e sorriu. Ela se juntou ao abraço e os três ficaram ali, unidos. No dia seguinte, Teodoro deu entrada nos papéis da adoção. E 3 meses depois, oficialmente, Clarice se tornou Clarice Silva. Ela tinha um sobrenome, tinha uma família, tinha um lar. A fazenda prosperou. Teodoro contratou mais ajudantes. A produção aumentou. E Clarice cresceu forte, inteligente, bondosa. Ela nunca esqueceu de onde veio e sempre ajudava outras crianças que precisavam. Samuel se tornou advogado, seguindo os passos do pai. Ele e Clarice permaneceram amigos para sempre. Conceição viveu seus últimos anos feliz, rodeada de amor. E Teodoro viveu para ver Clarice se casar, ter filhos, construir sua própria família. Ele morreu velho, satisfeito, sabendo que tinha feito a coisa certa naquele dia no leilão. Porque às vezes, tudo que uma pessoa precisa é de alguém que diga: eu te escolho, você importa, você merece ser amada. E aquele dia no leilão, quando ninguém queria Clarice, Teodoro não viu uma menina sem valor. Ele viu uma filha. E com esse simples ato de bondade, ele não só mudou a vida dela, ele mudou a própria vida também. Gostou dessa história? Você acha que Teodoro fez a coisa certa em adotar Clarice? Você também acredita que amor é escolha, não obrigação? Me conta nos comentários. Até a próxima história.